Às vezes, nós nos apoiamos em nossa própria inteligência, em nosso conhecimento cultural, em nossa experiência de vivência no legado adventista. Mas é preciso aprender cada dia que a relação espiritual com Deus precisa ser renovada a cada dia, diariamente. Abraão não ficou a interrogar se o solo para onde ele iria era fértil. Ele não ficou perguntando a Deus se o clima era saudável, agradável. Ele não perguntou se o território oferecia um ambiente bom de se viver, ou se o lugar era propício para ganhar riquezas. Quando nós estudamos a história de Abraão, nós compreendemos que ele simplesmente ouviu o chamado de Deus, aceitou em seu coração o desafio para trilhar o caminho que Deus lhe mostraria. Os discípulos do amor vivem pela fé, vivem pela confiança de que Deus sabe todas as coisas, de que Ele é fiel, de que Ele nos ama, e podemos nos colocar inteiramente nos braços de amor e deixá-lo nos conduzir, ou permitir que Ele nos tome pela mão direita para nos guiar, para nos conduzir cada dia. Meus amigos, meus irmãos, prezados internautas, com certeza, o lugar mais feliz da terra, o melhor lugar do mundo, é aquele em que Deus possa estar com você, para abençoá-lo, para abençoá-la. Muitas pessoas hoje são provadas como Abraão foi provado. Deus não oferece no cristianismo uma vida isenta de problemas. Jesus deixou bem claro, no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês enfrentarão dificuldades. Vocês terão provações. Mas não se desanimem, tenham coragem, tenham bom ânimo, porque eu venci. A vitória é de Jesus. A obediência que salva, Jesus cumpriu. A sua e a minha obediência é uma resposta de amor a Deus. É uma demonstração de gratidão ao Senhor. É a certeza de que podemos confiar nele. Muitas pessoas hoje são provadas. Ainda que não possamos ouvir literalmente, nós temos a revelação de Deus através de sua palavra e do Espírito de profecia, dos livros e das orientações que Deus nos dá. E Ele nos chama através de sua palavra e pelo toque do Espírito Santo em nossa consciência, em nossa vida. Deus está nos chamando, irmãos. Chamando-nos a um reavivamento. Chamando-nos a um aperfeiçoamento de caráter. Chamando-nos a um preparo para a terminação da sua obra na terra. E Ele quer contar com homens e mulheres fiéis ao Senhor. Discípulos de Jesus por amor. Discípulos do amor. Pessoas com quem Deus possa dizer, assim como Jesus disse em relação aos seus discípulos, vocês já não são meus discípulos, vocês são meus amigos. Você sabe perfeitamente o que isso quer dizer. Ainda que, como cristãos, nós tenhamos uma rede de amizade social, uns mais, outros menos, mas vivemos em rede social de amizade. A verdadeira amizade, ela é rara nos dias em que vivemos. Eu não vou
entrar em detalhes. Mas você pode escolher entre os seres humanos, nos dedos, pessoas que são verdadeiramente amigas. Seres humanos semelhantes, colegas de trabalho. Nós temos uma convivência com as pessoas e devemos ter um relacionamento muito bom como cristãos com cada uma delas. Mas confiar 100% é muito raro. Mas em Jesus você pode confiar. Jesus é o melhor amigo. E Ele quer desenvolver esta amizade com você e comigo cada dia. Através do ministério da comunhão diária com Deus. Através das madrugadas de reavivamento espiritual, a sós com Deus. É possível que, de repente, alguns de nós tenham que abandonar o desejo de seguir uma carreira que prometa riquezas e fama, para ser fiel a Deus. Durante essa semana eu quero encerrar com testemunhos, vídeos gravados de pessoas que quiseram testemunhar voluntariamente, na sua experiência. Não que essas pessoas sirvam de modelo para nós. Nosso modelo é Jesus. Mas para podermos conhecer dentro do território da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nesta união, com testemunhos de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, de Espírito Santo, pessoas como nós, que vivem como nós, que trabalham e existem como nós, contando a sua experiência de comunhão com Deus para nos ajudar a nos fortalecer ainda mais em nossa relação com Jesus. É possível que, quem sabe, alguns tenham que deixar associações agradáveis e certas amizades que venham comprometer a nossa fidelidade a Deus. É possível que haja alguém que precise abandonar o velho hábito da hiperdependência de sites na internet, que não tem nada a ver com a nossa identidade cristã. É possível que haja pessoas, à semelhança dos discípulos Tiago e João, que estão mais preocupadas com posições de supremacia do que com a missão de servir. Analise seu viver. Faça uma análise introspectiva de sua vida. O convite de Deus para Abraão romper com a tradição religiosa, com os laços de família, foi um pedido com um desafio muito grande, muito forte. Mas Deus tinha um propósito para Abraão. E este homem de Deus, cuja história, cuja experiência, cujos aspectos da sua vida espiritual nós ainda continuaremos amanhã, fala alto na experiência de uma relação espiritual com o nosso grande Deus. Você vai ver agora um vídeo com a experiência de um homem na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Ouça, medite nesta história. Eu tinha um sonho muito grande de ser um sargento do Exército. À medida que eu fui crescendo, eu não tirava aquilo do meu alvo, do meu polo. Eu queria aquilo e eu persistia, eu nunca esquecia da vida militar. Eu imaginava que um dia eu poderia conseguir aquilo lá. Agora, como toda criança em dificuldade financeira,
Como toda criança de lar humilde, uma das grandes saídas para essa vida humilde e simples é através dos estudos. O tempo foi passando, eu terminei minha primeira faculdade, eu fiz matemática, mas aquele sonho de ser sargento do Exército Brasileiro, eu já tinha sufocado. Mas eu agora tinha uma outra vida, e então eu comecei a fazer outra faculdade, e naquela época ali no IASP, eu comecei a fazer o curso de análise de sistemas na Universidade Metodista de Piracicaba, e eu me formei em análise de sistemas. E fiquei feliz com aquilo, outros horizontes abriram também. Falei, eu vou aproveitar o meu tempo, aí eu resolvi fazer pedagogia, e me especializei em administração escolar. E os meus sonhos agora eram outros sonhos. Quem sabe um dia eu poderia ser diretor de uma escola, poderia ser um orientador, um administrativo da escola. Eram esses os meus sonhos agora. Até que um dia, um amigo meu, chamado Luiz Pozelli, um dia ele chegou para mim e falou assim, poxa, você tinha que ser militar. Eu bati nas costas dele e falei assim, Luiz, você não sabe o que você está falando. E ele perguntou, mas por quê? Aí então eu expliquei para ele, falei, Luiz, isso é um sonho de criança que eu guardei, mas era um sonho meu de infância. Ele falou, mas você pode ser ainda um militar, você pode inclusive ser um oficial do Exército. Eu falei, Luiz, eu não tenho mais idade. Eu prestei várias vezes o concurso, inclusive prestei concurso para a escola preparatória, que depois eu viria para a AMAN e seria um cadete da AMAN, seria um oficial da AMAN. Prestei concurso para a Polícia Militar do Barro Branco, mas eu nunca passei, porque naquela época eu trabalhava de madrugada e eu realmente não conseguia. E eu disse para ele, eu falei, Luiz, eu não tenho condições. Aí ele fez assim para mim, eu sei como é que você pode ser um oficial do Exército. Eu sei como. Inclusive você tem idade para isso. E ele me contou, me deu o caminho das pedras. E imediatamente, no outro dia, eu me apresentei numa unidade do Exército. E eu então fiz questão de pegar tudo que havia a respeito daquele material. E então agora eu comecei de forma silenciosa a correr atrás de um sonho lá de criança. Era o meu sonho de infância. E eu comecei a estudar diariamente. Eu só não estudava no sábado. Então, quando saiu o edital para esse concurso do Exército, existiam 5 vagas para todo o Brasil para ser professor de matemática do Exército Brasileiro. Em todo o Brasil só passaram 4. E para a minha alegria, para a honra de Deus, eu ainda fui o primeiro colocado em todo o Brasil naquele concurso. Mas um certo dia, quando foi a formatura, eu trouxe a minha mãe. Eu fiz questão de mandar uma passagem para minha mãe e para o meu pai, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem testemunhar a realização do sonho. Eu olhei para os olhos da minha mãe. Minha mãe chorava muito. Porque com certeza, naquela hora, quando eu estava apresentando armas com a minha espada, a minha mãe com certeza passou na mente dela aquele garoto que há muitos anos atrás estudava em folhas de pão para poder passar num concurso e realizar os seus sonhos. Quando eu abri o envelope para saber para onde eu iria trabalhar no Brasil, estava escrito Academia Militar das Agulhas Negras. Eu pude entender. Eu pude entender que Deus não realiza sonhos pela metade. Deus, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos sonhos. E eu pude entender, e eu não me contive em lágrimas, porque eu pude entender que aquilo era uma resposta de Deus. Mas eu também sabia que a academia tinha muitas atividades no sábado, por se tratar de uma escola de formação de oficiais, por se tratar da menina dos olhos do Exército em todo o Brasil. Como ninguém gostava de tirar serviço no domingo, então era uma troca fácil. E eu consegui, então, realmente fazer todas essas trocas na minha escala de serviço, e eu não tirava serviço no sábado. E eu, então, deixei de ser
tenente, passei a capitão. Algumas atividades da AMAN, elas ocorrem especificamente no sábado em virtude da presença, às vezes até do próprio presidente da República. E muitas vezes, nesses casos, eu faltava. Se eu não era liberado, eu tinha que faltar. E graças a Deus, Deus como que tampava os olhos desses homens. E eu conseguia então ser fiel a Deus e ainda não ser incomodado. Chegou um chefe novo e na aula inaugural, quando a aula inaugural ocorreu no sábado, nós então, com antecedência, mandamos para ele uma solicitação para que ele nos dispensasse daquela atividade no sábado, por sermos adventistas e porque nós estaríamos na igreja. E eu era ancião da igreja. E eu não poderia jamais dar um exemplo negativo aos meus irmãos, ainda mais como líder da igreja. E quando eu falei nós, é porque na realidade, naquela época ali, nós éramos em 3 militares aqui na academia, mais especificamente 3 capitães, nós éramos os 3 adventistas. E eu me lembro quando esse chefe, no ano de 2010, ele recebeu a nossa solicitação, ele, além de negar, ele ainda nos chamou na sala dele e disse que se nós faltássemos, nós seríamos punidos. E naquela aula inaugural, estávamos nós 3 lá na igreja, adorando a Deus no sábado. Na segunda-feira, o mesmo chefe nos chamou individualmente na sua sala. E ele então agora, além de nos advertir, ele disse para cada um de nós que se ocorresse mais uma vez, deixaria de ser uma advertência verbal e nós seríamos rigorosamente punidos. Logo após a aula inaugural, nós tivemos agora a passagem de comando. Estaria trocando o general da AMAN. E essa passagem de comando ocorreria no sábado. E nós novamente fizemos uma solicitação para o nosso chefe, coronel. E ele mais uma vez disse não. E então eu não compareci e eu fui para a igreja. Mas quando chegou na segunda-feira, eu fui chamado logo pela manhã, na sala do coronel. E o coronel, ele me chamou muita atenção. E disse para mim que eu seria punido. E ele então mandou que entregasse uma ficha, que nós chamamos de ficha de apuração de transgressão disciplinar. E nessa ficha nós tínhamos que colocar os motivos pelos quais eu não vim naquela atividade no sábado. E eu coloquei lá a seguinte coisa: por ser adventista do 7º dia e por crer que o sábado é o sábado do Senhor teu Deus e que no sábado nós devemos adorar a Deus, eu estava na igreja. A minha justificativa não foi aceita e eu agora transgredi os regulamentos do exército e eu estava sendo punido com uma detenção de 2 dias. E quando eu estava chegando na academia, já perto das 6 horas, que eu iria subir para um alojamento onde o oficial cumpre a detenção, naquele momento eu fui abordado pelos meus 2 irmãos, também adventistas. E eles me pediam perdão, porque eles não puderam estar comigo. Eu disse para eles o seguinte: fiquem tranquilos, eu compreendo vocês. E eles choraram na minha frente, e eles diziam que estavam chorando porque tinham me deixado sozinho. E eu tentei confortá-los a eles, até porque um deles era meu filho na fé, é meu filho na fé. E eu não podia dar um exemplo negativo para o meu filho na fé. Ele conheceu Jesus Cristo comigo e com a minha esposa aqui dentro do exército. E eu subi para cumprir aquela punição. E ali eu passaria o sábado e o domingo detido dentro da academia, num lugar só, num alojamento. E quando eu estava ali naquele alojamento, eu olhava da janela da academia e via toda a parte da frente da academia, que, diga de passagem, é muito linda. A cidade lá na distância. E eu podia contemplar que alegria que era poder estar ali, detido, porque fui fiel a Deus. Não existe detenção melhor. Não existe motivo melhor para ser detido do que este. Era muito pequeno, era insignificante, perto do que Jesus fez por mim. Chegou no domingo. O general mandou que me liberasse, que não era mais para eu continuar. Queriam que eu fosse libertado apenas às 18 horas,
mas o general mandou que fosse libertado logo pela manhã no domingo. Quando chegou na segunda-feira, às 15 horas da tarde, houve um comunicado agora para todo o setor de ensino, para que todos agora se reunissem dentro de um auditório. A minha surpresa foi que quando agora o chefe, meu chefe, o coronel, começou a falar, ele voltou lá no passado, lá desde a aula inaugural, dizendo que lá na aula inaugural eram 3 que haviam faltado e que ele havia chamado a atenção dos 3 e que nesse caso agora, na passagem de comando, eu apenas fui aquele que reincidiu na transgressão. E ali realmente ele me humilhou muito na presença de todos aqueles oficiais. Mas uma coisa era certa, em nenhum momento eu abaixei os meus olhos. Eu olhava para os olhos dele o tempo todo e eu sentia da parte dele até uma certa ira a meu respeito. Mas eu tinha plena convicção de que eu não tinha feito nada errado. Eu tinha sido fiel a Deus. Eu não tinha por que abaixar a cabeça, eu não tinha por que, em momento nenhum, sentir medo ou sentir vergonha. E com um detalhe, naquele momento ali da leitura, naquele momento ali da punição, eu ainda tinha mais 1 ano para cumprir. Eu corria o risco de ser exonerado e de perder tudo que eu tinha conquistado até ali. Mas atividades sobre o sábado ainda iríamos ter. Eu sabia da possibilidade de ser excluído do exército, porque eu iria ser fiel a Deus. E logo, um pouco mais à frente, o tempo passou e lá estava de novo uma atividade no sábado e eu escalado para o sábado. Aquele chefe que liderou aquela reunião em que falou muitas coisas a meu respeito na presença de todos os oficiais, ele mandou numa quarta-feira me chamar à sala dele. Ele ia falar para mim, eu já imaginava, olha, você está escalado para o sábado, você já foi detido e as coisas poderão complicar muito para você. Mas eu ia fazer o quê? Eu fui preparado para ouvir isto. E quando eu entrei na sala dele, qual não foi a minha surpresa? Ele virou para mim e falou o seguinte, mandei chamar você para te comunicar que eu mandei trocar, coloquei outro oficial no seu lugar para que você tenha liberdade de cultuar o teu Deus. Eu vi claramente Deus operando na minha vida e eu agradeci muito ao meu chefe, agradeci ao coronel naquela hora pela compreensão dele em me liberar no sábado e agradeci muito a Deus, saí dali radiante, porque eu vi a intervenção de Deus mesmo através daquele coronel. Dali para frente, nunca mais eu fui escalado para uma atividade no sábado. Durante todos os sábados, eu, como primeiro ancião da igreja de Montese, eu estou na igreja de Montese, juntamente com os meus irmãos, adorando o meu Deus, eu, a minha esposa e os meus filhos. Eu agradeço a Deus por isso. Deus tem sido muito generoso comigo. O capitão Joel Sá é um ancião de igreja. Essa é a sua história. Um homem que decidiu não enfrentar ou contrariar as ordens do exército, mas decidiu ser fiel a Deus. E Deus o abençoou na sua decisão. Qual é a sua história? Qual é a sua experiência? O Senhor Deus escolheu e chamou Abraão. Da linhagem de Sem, e o fez guardião de sua lei para gerações futuras. Da mesma maneira, o Senhor Deus chamou você e eu para sermos discípulos de Jesus, fiéis seguidores de Cristo, e numa relação de íntima comunhão com Deus, honrarmos o nome do Senhor. Fidelidade cristã, a doutrina da mordomia cristã, é muito mais do que fazer coisas para Deus. É muito mais do que nos tornarmos pessoas chamadas por Deus para uma administração da vida saudável. A doutrina da mordomia cristã nos ensina
a vivermos uma relação com Deus por amor, a vivermos como discípulos do amor pela fé em Jesus, nos preparando para a eternidade, nos preparando para com Ele estarmos para todo sempre. Não gostaria você nesta manhã, neste primeiro culto dessa modalidade durante esta semana, poder dizer a Deus: Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero que, pela graça de Cristo, pela atuação do Espírito Santo, o Senhor transforme o meu caráter, aperfeiçoe a minha fé, e quando eu for provado, diante dos desafios da vida, eu não decepcione o Senhor. Quem gostaria, nesta manhã, de levantar-se na presença de Deus, dizendo: eu quero me reconsagrar ao Senhor. Eu quero me entregar mais uma vez nas mãos de Deus. Eu quero uma transformação especial na minha vida. Eu quero ser ungido pelo Espírito Santo. Eu quero ser um discípulo, uma discípula, que viva por amor a Jesus, que ame ao semelhante e que viva uma vida de verdadeira comunhão espiritual. Deus seja louvado por isto. Deus seja louvado porque você responde ao chamado de Deus para sermos homens e mulheres fiéis. Um dos salmistas diz que a vontade de Deus é a seguinte: os meus olhos buscam os fiéis da terra para habitarem comigo. É este o plano de Deus, é esta a vontade de Deus para você e para mim. Deus é fiel. Sejamos fiéis a Deus em tudo, por amor, pela fé em Jesus. Oremos. Querido Pai, ao encerrarmos o culto desta manhã, agradecemos ao Senhor pelo privilégio da adoração. Que a Tua palavra, ó Deus, encontre lugar em nosso coração cada dia e renove nossas forças espirituais. Que a nossa fé em Cristo seja robustecida. Que a nossa confiança em Teu poder seja cada vez maior. Que o nosso caráter seja transformado, aperfeiçoado cada dia. E a semelhança de Abraão, a semelhança de homens e mulheres de fé, possamos continuar confiantes no Teu poder. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja aqui presente. Aceita a entrega de nosso coração nesta manhã. E reaviva em nós a fé em Jesus. Permita, Pai, que amanhã, no culto de amanhã à noite, nós e os nossos amigos, nós e as pessoas a quem tanto amamos, estejamos aqui outra vez para continuarmos estudando Tua palavra e entendermos o que Tu tens e o que Tu queres para nosso viver. Nós oramos e nós agradecemos, confiantes nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar para os momentos de encerramento e saída do culto. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou.
sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.